Questão 1. Amorzinho. Vimos que a agricultura passou por diversas mudanças e aperfeiçoamentos até os dias atuais. Esse processo iniciou-se com os primeiros grupos humanos que buscaram aperfeiçoar suas técnicas de plantio. Realize a leitura do texto abaixo. Os primeiros habitantes. As primeiras pessoas que existiram na Terra foram chamadas de homens pré-históricos. Naquele tempo, o modo de vida das pessoas era bem diferente dos dias atuais. Os primeiros seres humanos viviam em pequenos grupos e moravam em cavernas. Os homens pré-históricos se alimentavam de frutas, raízes, pequenos animais e ainda não conheciam o fogo. Eles não plantavam, não criavam animais e não construíam casas. Viviam apenas do que a natureza lhes oferecia. Desde aquele tempo até hoje, se passaram milhares de anos e o homem foi mudando o seu jeito de ser e de viver. Aprendeu a desenhar, a falar, a plantar, construiu moradias, ferramentas e muitas coisas mais. A espécie humana evoluiu muito e isso nos faz pensar: onde será que vamos chegar? Você é capaz de imaginar? Adaptado do texto de Meire Araújo. Nós vimos em nossas aulas de história que os primeiros seres humanos, eles eram coletores e caçadores. Eles eram coletores porque viviam coletando frutos, trigo silvestre, porque eles ainda não sabiam plantar, eles não tinham técnicas de plantio. Eles ainda não haviam desenvolvido ferramentas para realizar a agricultura. A agricultura é uma necessidade que eles foram suprindo a partir do momento que eles observaram o trigo silvestre caindo na terra, germinando e florescendo. Então, inicialmente, esses primeiros seres humanos, eles viviam se mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. Por isso, eles não se fixavam na terra. Eles habitavam as cavernas, eles ainda não utilizavam o fogo. Só com o tempo, eles foram desenvolvendo técnicas de plantio e começaram então a se estabelecer em um único lugar. A partir da leitura do texto acima e do conteúdo estudado, podemos dizer que os primeiros seres humanos não possuíam técnicas e nem ferramentas agrícolas. Os primeiros seres humanos habitavam cavernas e se organizavam em pequenos grupos. Os primeiros seres humanos plantavam, caçavam e utilizavam fogo para preparar os alimentos. Os primeiros grupos humanos viviam se mudando de um lugar para o outro em busca de alimento. Então aqui vocês irão marcar as alternativas de acordo com o conteúdo que estudamos, as alternativas corretas. B. Escreva como viviam os grupos humanos de coletores e caçadores. Como era a vida desses primeiros seres humanos? Desses grupos humanos que ainda não plantavam e não colhiam? Como era a vida deles? 2. Na página 35, vimos que os seres humanos buscavam no ambiente ao seu redor tudo o que precisavam para sobreviver. Sobre isso, leia as afirmativas e circule as corretas. A. Os primeiros grupos humanos plantavam e coletavam frutas, sendo esse o seu único alimento. B. Os primeiros seres humanos não se importavam com a terra onde moravam, por isso não gostavam de plantar. C. As técnicas agrícolas e a criação de animais foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, a partir da relação do ser humano com a terra. D.
Ao aprenderem a plantar e criar animais, os seres humanos começaram a se fixar na terra, ou seja, não precisavam se mudar mais de um lugar para o outro. As ferramentas desenvolvidas pelos seres humanos para serem utilizadas na agricultura continuam a ser aperfeiçoadas e modernizadas ainda hoje. Releiam o texto da página 35 para que vocês possam se orientar e assinalar as afirmativas corretas. Vocês irão circular as afirmativas corretas. 3. Observe as imagens de ferramentas agrícolas. Depois, faça a correspondência entre elas e a legenda. Então, nós temos aí algumas ferramentas agrícolas que são modernas e outras que são antigas. Vocês vão observar, vão analisar e diferenciar entre moderno e antigo. As ferramentas antigas, vocês colocarão para ela a letra A. E as ferramentas modernas, a letra M. Questão 4. Releia o texto na página 36 e depois explique qual é a importância da Terra para os seres humanos. Diante de tudo que nós estudamos sobre a relação do ser humano com a Terra, o desenvolvimento da agricultura e para tantas outras necessidades que o ser humano tem e depende da Terra, vocês vão escrever uma frase, um parágrafo explicando essa importância da terra para os seres humanos. 5. A partir do que estudamos sobre o grande negócio e o negócio familiar, ligue as frases corretamente. Nós temos aí negócio familiar e grande negócio. Do outro lado, temos as frases que vocês irão realizar a leitura e identificar de qual grupo as informações fazem parte. Fazem parte do negócio familiar ou fazem parte do grande negócio? Vamos lá. Empresas especializadas em produção agrícola. Os produtos são cultivados pela própria família para o consumo familiar e venda em pequenas feiras. Aqui não se esqueçam que está se tratando do excedente, ou seja, está dizendo que a família produz para o seu consumo e o excedente, ou seja, aquilo que eles produzem a mais, é vendido em pequenas feiras. As técnicas de plantio são tradicionais. Os vegetais produzidos não são consumidos, apenas vendidos em grandes mercados consumidores. Ou seja, essa última frase vem mostrando que a produção não é destinada para o seu próprio consumo, e sim para ser vendida em grandes mercados. Questão 6. Existem muitos grupos no Brasil e no mundo que são comunidades tradicionais. A respeito das comunidades tradicionais, marque I para as alternativas incorretas e C para as alternativas corretas. Os grupos indígenas não são considerados comunidades tradicionais, pois já habitam áreas urbanas. As comunidades tradicionais indígenas buscavam preservar seus costumes e uma forte relação com a natureza. As comunidades ribeirinha e pantaneira vivem próximas à margem do rio, tirando dele o seu sustento. As moradias construídas pelas comunidades ribeirinhas são chamadas de ocas. As comunidades quilombolas surgiram a partir da formação dos quilombos, formados por pessoas escravizadas. Uma característica marcante das comunidades quilombolas é a construção de palafitas. 7.
Observe as imagens e identifique as comunidades tradicionais que estão sendo representadas em cada uma delas. Depois, escreva as principais características de cada uma. Vocês irão observar as 3 imagens e, na frente de cada uma, vocês irão escrever o nome da comunidade tradicional que está sendo representada pela imagem e as principais informações sobre essa comunidade. Observem e diferenciem essas 3 comunidades a partir das 3 imagens apresentadas. 8. Releia o texto A Busca por Direitos e escreva sobre a importância do dia 20 de novembro para os afrodescendentes. O dia 20 de novembro é marcado por uma comemoração muito especial. Vocês irão escrever o que os afrodescendentes buscam lembrar nesse dia. Eles buscam falar para a sociedade sobre alguns direitos. Releiam o texto e escrevam sobre o assunto. 9. Releia com bastante atenção os textos nas páginas 41, 43 e 44. Depois, leia as informações abaixo e faça o que se pede de acordo com as orientações a seguir. Pinte de azul as informações sobre as comunidades indígenas. Pinte de vermelho as informações sobre as comunidades quilombolas. Pinte de amarelo as informações sobre as comunidades ribeirinhas e pantaneiras. Ou seja, vocês irão diferenciar nas frases abaixo as informações sobre cada uma dessas comunidades. Identificou a comunidade indígena? A informação é sobre a comunidade indígena? Vai pintar de azul. É sobre a quilombola? De vermelho. É sobre comunidades ribeirinhas e pantaneiras? Amarelo. Vamos fazer a leitura. Parte dessas comunidades vive em reservas. Esses povos já viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. São grandes conhecedores do ciclo da água. Geralmente vivem da pesca e da coleta de alimentos. Seus antepassados foram trazidos ao Brasil para trabalharem como escravos nas fazendas e cidades. Nessas comunidades também preservam as tradições de seus antepassados, como formas de trabalho, festas, danças, músicas e comidas típicas. Essas comunidades vivem no Pantanal, região localizada entre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses povos observam e seguem os ciclos naturais. Eles plantam, colhem e fazem suas celebrações, como, por exemplo, a celebração da colheita. Questão 10. Vimos que existem povos indígenas vivendo isolados dentro das florestas e não aceitam o contato com outras pessoas. Esse isolamento é a maneira que encontraram para se protegerem da violência e ameaça que sofrem por parte daqueles que possuem interesse em suas terras. Observe as imagens abaixo e circule as que mostram grupos indígenas que vivem isolados. Nós vimos em nossas atividades que existem grupos indígenas que não aceitam o contato com os não índios. Eles buscam viver totalmente isolados na floresta, não aceitam a presença de outras pessoas, como uma forma de se protegerem de ameaças em relação a garimpeiros, fazendeiros que tentam tomar suas terras. Ficam interessados na riqueza natural das terras indígenas e tentam tomar essas terras dos indígenas. É um dos motivos que leva esses índios a viverem isolados. Observem, diferenciem as imagens e circule as que apresentam esses grupos. Questão 11.
Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Açudes, sertanejos, migrantes, cisternas, regiões, seca, tradições. A. Os são moradores do sertão nordestino e enfrentam longos períodos de... B. Estocar água em... E. Foi uma das maneiras encontradas para reduzir os problemas causados pela seca nessa região do Brasil. C. Nem sempre é possível estocar água por longo período sem chuvas. Isso acaba forçando muitos sertanejos a se deslocarem para outras do país. D. Ao migrarem para outras regiões do país, os levam consigo suas próprias, mas aprendem novos costumes do lugar para onde migraram. Questão 12. Leia as afirmativas abaixo. A. Migrantes são pessoas que deixam seus lugares de origem e se mudam para outro lugar por tempo indeterminado. B. Ao se mudarem para outras regiões do país, os migrantes encontram os mesmos costumes de seu lugar de origem, como o modo de falar e a culinária. C. Os migrantes são moradores do sertão nordestino. Eles deixam seu lugar de origem devido ao período de cheia dos rios. D. A criação de gado e cultivo agrícola são atividades econômicas comuns no sertão brasileiro. E. Nos longos períodos de chuva, os sertanejos perdem suas plantações. Sobre as afirmativas anteriores, marque a opção correta. Apenas a alternativa C está correta. As alternativas A, D e E estão corretas. As alternativas B e D estão corretas. As alternativas A e D estão corretas. Todas as alternativas estão incorretas. Questão 13. Leia um trecho da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nem um pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. A partir do texto acima, faça um desenho apresentando as dificuldades enfrentadas pelo sertanejo com a falta de chuva. Então, conteúdo sobre o sertanejo, vocês irão realizar um desenho observando a música, relendo ela, para representar com um desenho bem legal sobre essa dificuldade do sertanejo com a falta de chuva. Questão 14. Observe a charge e responda as questões. Tem um garoto com o Papai Noel no sertão nordestino e o garoto pergunta ao Papai Noel: tem água? O Papai Noel faz assim uma expressão de espanto, sem entender o que o garoto está querendo dizer. Afinal, Papai Noel deve estar com um saco cheio de presentes. E o garoto pergunta para ele: tem água? Observem a paisagem em volta. Vamos pensar na necessidade desse garoto que o levou a fazer essa pergunta ao Papai Noel. O espanto do Papai Noel, sem entender por que será que esse garoto está me fazendo essa pergunta. A. Como é a paisagem em volta dos personagens? B. Por que o garoto perguntou ao Papai Noel se ele tem água? Porque ele desejava receber a água como presente, porque ele pensou que o Papai Noel estivesse com sede. C. O Papai Noel compreendeu a pergunta do garoto? Sim, pois ele entregou o presente solicitado. O Papai Noel apresentou espanto, pois não imaginava que receberia esse pedido. Um ótimo trabalho e boa sorte para vocês!